E nós vamos à palavra de Deus, que o tempo não para. E há um vídeo aí. Está no plano. Eu queria que víssemos um vídeo antes da palavra, mas vamos esperar que a coisa acalme aqui na sala. As crianças saiam. Aqueles pouquinhos de nós que ficaram aqui, vamos ver o vídeo. Já está prontinho? Espera aí, deixa só acalmar, que o vídeo é curto e temos que prestar bastante atenção, porque o conteúdo é muito profundo, é um vídeo assim, muito profundo, vamos ver. Melhor apagar a luz aí. Se vocês querem malas iguais a toda a gente, problema vosso. Aqui é exclusividade para vocês, porque há muita coisa feita, mas réplicas, ok? E isto é uma réplica original. Portanto, aqui já está dito na minha boca. Quando perguntarem, ó Cláudia, é isto? Já não vou responder mais. Réplicas originais. Quem quiser, aproveite. Nós estamos a fazer uma série na primeira carta de João, e estamos a falar sobre ser uma família de famílias. Já falamos tantas vezes hoje de manhã, com Jesus no centro, onde todos são bem-vindos. E uma família com Jesus no centro é uma família que acolhe, é uma família que ama, que acolhe todos, onde todos são bem-vindos. E esse é o tema de 1 de João, da primeira carta de João. João, o discípulo de Jesus, que escreveu também o Evangelho de João. E quando Jesus está no centro, o amor está no centro, porque Deus é amor. Vamos ler exatamente esse versículo hoje. Nós, na primeira parte do capítulo 3, falámos do amor como toda a mensagem cristã, o resumo da mensagem cristã. Se vos pedirem para resumir toda a mensagem cristã numa só palavra, podem dizer, sem medo, podem dizer o amor. Porquê? Porque João diz aqui, não sou eu que digo, é João, ele diz: a mensagem que ouviram desde o princípio é esta: amemo-nos uns aos outros. A mensagem que ouviram desde o princípio é esta: amemo-nos uns aos outros. E depois ele, no resto do capítulo 3, ele fala sobre exemplos. Fala sobre exemplo do contrário do amor. Faz aqui um contraste. Todo aquele que tem ódio ao seu irmão é um assassino. Ele começa logo aqui, porque ele estava a falar de Abel e Caim, logo lá no início da Bíblia, em Gênesis. O primeiro assassinato da história, o primeiro homicídio da história, foi entre dois irmãos. Por aqui se vê que o relacionamento entre irmãos não é fácil, depois da queda, não é? Alguém pode dar testemunho disso? Eu sou filho único, portanto não posso dar testemunho. Mas posso dar testemunho do relacionamento entre irmãos na fé, não é? Porque nós somos realmente irmãos. E o relacionamento entre irmãos não é fácil. Porque quanto mais intimidade, mais tensões. Não é? Se nós vivermos cada um na sua bolha e viermos só à nossa religião e depois formos embora, não passa nada. Está tudo bem, tudo ótimo. Okay? Quando a gente se começa a misturar, a coisa começa a criar aqui tensão. E João não é de meias palavras, ele não está com meias palavras, porque Jesus também não teve com meias palavras. Então todo aquele que tem ódio ao seu irmão é um assassino, como Caim. Okay? Todo aquele que tem ódio, basta ter ódio. Não é preciso matar como Caim matou. E os assassinos não têm dentro de si a vida eterna. Isto é grave. Então, o ódio não é... o ódio é o contrário do amor. Não é um exemplo de amor. Isto não é um exemplo de amor, é um exemplo do contrário de amor. E o versículo 16 diz-nos o que é o amor. Estou a falar do capítulo 13 e a resumir aqui para vocês. Okay? Como nós podemos saber o que é o amor? O amor é isto. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Porque quando a gente diz que a mensagem cristã toda é o amor, a gente fica assim, mas o que é o amor? Não é? Porque há tanta coisa aí sobre o amor, tantas réplicas originais do amor,
que às vezes nós não sabemos o que é o amor, mas o amor é isto. Está claro aqui na palavra de Deus. O amor é isto. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. É isto como nós podemos saber o que é o amor. Está aqui. Não precisamos de inventar. Portanto, como Jesus deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isto é o amor. Isto é o amor. Okay? E cuidado com as réplicas originais. Andam aí muitas. E nós às vezes somos enganados. Não é fácil perceber quando é uma réplica original, né? Já o próprio nome diz, é uma réplica original. É difícil de perceber a diferença para o original, mas as diferenças estão lá. É preciso ter o olho aberto, né? Ter entendimento para perceber. E vamos ler aqui no capítulo 4 sobre as réplicas originais do amor. 1 de João 4, vamos ler do 1 ao 12. Não sei se vamos ter tempo de fazer estes 12 versículos. Mas vamos indo e logo se vê. 1 de João 4, 1 a 12. Todos abriram? Tá? Diz assim. Queridos amigos, não deem crédito a qualquer espírito, mas verifiquem se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo. É assim que podem reconhecer se alguém tem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo se fez homem é de Deus. Mas todo aquele que não confessa isto acerca de Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de quem ouviram dizer que havia de vir. Pois bem, ele já está no mundo. Meus filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que vive em vocês é mais forte do que aquele que está nos que são do mundo. Eles pertencem ao mundo, por isso falam à maneira do mundo e o mundo dá-lhes ouvidos. Mas nós pertencemos a Deus. Quem conhecer a Deus, escuta-nos. Quem não pertencer a Deus, não nos ouve. É assim que nós podemos distinguir entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece-o. Aquele que não ama, não conhece a Deus, uma vez que Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Enviou o seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. E esse amor consiste nisto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho para ser sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Queridos amigos, se Deus nos amou desta maneira, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. Não é fácil distinguir o amor real, muitas vezes não é fácil, do amor das réplicas originais, do amor distorcido, retorcido, pervertido. E há muitas ofertas aí de réplicas originais do amor. Por isso é que João começa este capítulo a dizer: não ouçam qualquer um. Ou seja, esta é a tradução de: queridos amigos, não deem crédito a qualquer espírito. Não deem crédito a qualquer um. Verifiquem se os espíritos são de Deus antes de dar crédito a qualquer um. Porque há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo. E é isso que João quer dizer aqui. Não se deixem enganar. Percebam se é uma réplica original, falsificada, ou se aquilo que estamos a tratar é amor verdadeiro. E isto é uma ideia, João está aqui a rebater uma ideia das doutrinas gnósticas que nós já falamos. Eu sei que isto são palavrões, mas é isto que João está aqui a combater com esta carta específica e com esta passagem em particular. Uma réplica original do amor no tempo de João era uma que dizia que Jesus tinha vindo só como espírito e arranjou um corpo assim, tipo como quem veste um fato. Não sei se já viram o Man in Black, o primeiro filme. Não sei se lembram daquele fato que o extraterrestre vestiu, né, do Edward Suit, acho que era assim. E se não viram esse filme, vejam, podem um filme para ver no domingo à tarde, para nos rirmos um bocadinho. E então eles diziam que Jesus tinha sido mais ou menos assim. Vestiu um fato, era um espírito, vestiu um fato, arranjou um fato de um homem qualquer, porque os gnósticos acreditavam
que o corpo e a matéria era algo mau. O corpo era mau. O espírito é que era bom. E porque eles acreditavam nisso, eles achavam que o corpo podia ser maltratado à vontade. E eles tinham duas opções. Havia duas correntes. Uma das correntes era privar o corpo. Era privar a matéria. Privar o corpo daquilo que era bom. Que é o legalismo. Né? Isto encontra-se muito no legalismo. Por exemplo, estávamos a falar disto ontem assim, numa conversa privada, a três, mas eu vou partilhar aqui. Estávamos a falar aqui da sexualidade. Não é? Aquela ideia que a sexualidade é má, é uma coisa má, uma coisa suja. Já ouviram falar disto? É muito próprio da religião legalista dizer isto, porque a religião legalista não quer que ninguém tenha prazer. Ninguém. Quer que toda a gente seja miserável. Só as elites é que podem ter prazer. O resto tem que viver ali, tem que ver ali encolhido, que é para ser dominado. Não é? E isto é legalismo, é querer fazer mais regras do que o próprio Deus faz. Isso é legalismo. É querer ser mais Deus do que Deus. É querer ser mais rigoroso do que Deus. Tipo dizer, um bom exemplo é esse. O sexo é mau, a sexualidade é má. Depois, esta era uma das correntes dos gnósticos. A outra era o antinomianismo. Ou seja, o corpo é mau. Uma era, o corpo é mau, por isso temos que o privar de tudo o que é bom. A outra era, o corpo é mau, por isso pode-se fazer com ele o que se quiser. Que é o outro extremo da sexualidade, no caso do nosso exemplo, quer dizer, façam aquilo que quiserem. É mau privar o corpo dos seus impulsos, dos seus instintos. Isso faz mal. Né? Isso reprime, cria traumas. Né? Já ouviram esta filosofia? Né? Isto é o outro extremo, é o antinomianismo. Um diz assim, não podes fazer nada. O outro diz assim, podes fazer tudo. Okay? E ambas estas coisas vêm destas ideias de que a matéria é má e esta era uma das falsificações, das réplicas originais do amor no tempo de João, que João estava aqui a combater. E isto era tão importante para João que ele usa este critério para distinguir entre os cristãos e os que não são. Reparem, é assim que podem reconhecer se alguém tem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo se fez homem é de Deus. Ou seja, por implicação, quem não confessar que Jesus se fez homem é de quem? É do anticristo. É o espírito do anticristo. É tão importante isto para João que ele usa isto para separar as falsificações da verdade. E isto para nós é um bocado estranho. Se calhar, não sei quanto a vocês, mas para mim, nós não estamos muito habituados a pôr tanta ênfase em Jesus ter sido homem. Nós achamos mais importante dizer, não, Jesus é Deus. Isso para nós é que é importante. Jesus ter sido homem. Às vezes esquecemos um bocadinho disso. Por que é tão importante Jesus ter sido homem? E Deus? Por que é tão importante? Porque se Jesus não foi homem, ele não sofreu assim tanto. Se ele não foi homem, ele não esteve assim tanto no nosso lugar. Ele não esteve no nosso lugar. Ele foi um espírito que utilizou um corpo e esse corpo depois foi para o lixo. Então, isso mina completamente a redenção. Isso mina completamente a salvação. A obra de Jesus fica minada com isso. Já viram como como a gente mexer em certas coisas tão importantes é dramático? Pode ter consequências dramáticas. Porque as ideias têm consequências. Aquilo que nós pensamos tem consequências. As ideias traduzem-se em comportamentos. As ideias trazem atrás de si outras coisas, outras ideias agarradas. Por isso é que é tão importante a gente pensar naquilo que nós pensamos. Porque é que eu penso como penso? Onde é que eu fui buscar estas ideias? E estas ideias que eu tenho, de onde é que vieram? São da palavra, são de Deus ou são de outro lugar qualquer que eu ando a ouvir e a beber? Porque há consequências. E João chama esta falsificação do amor que Deus não amou assim tanto se Jesus não se fez homem. Se não era homem a sério. Deus não amou assim tanto porque não esteve disposto a sofrer todo o sofrimento da cruz. Então ele não amou assim tanto. Não foi um sacrifício assim tão grande se Jesus não se fez homem.
E isso é uma falsificação do amor. E essa falsificação, João diz que vem do anticristo. Ou seja, é o oposto de Cristo. É tudo aquilo que é contrário a Cristo, é o espírito do anticristo. E João diz que ele já está no mundo. Porque sim, o anticristo está no mundo. E quem é que prega o anticristo? São os falsos profetas. Não é? João estava a dizer, este pessoal, estes gnósticos, eles estavam na igreja. Eles estavam-se a infiltrar na igreja. Eles estavam a escrever evangelhos alternativos, com as ideias deles, para disseminar nas igrejas, para minar o evangelho e para espalhar aquela filosofia. E por isso é que João está a dizer, ele já está, o espírito do anticristo já está no mundo. E o espírito do anticristo leva-nos a pensar e a ter ideias e opiniões e a afirmar e a fazer declarações contrárias a Cristo. E o espírito do anticristo, irmãos, estava na igreja no tempo de João, está na igreja hoje. Ok? Não deem crédito a qualquer espírito. Não deem crédito a qualquer espírito. Só tem o Espírito de Deus quem confessa Cristo. E não é meio Cristo. Não é meio Cristo. É o Cristo completo. Cristo Deus e Cristo homem. As duas dimensões são fundamentais. Okay? E isto chama-se, em teologia, a união hipostática. Ou seja, é uma união perfeita. São duas naturezas inseparáveis. Já houve muita discussão sobre isto durante a história. Muitas distorções. Jesus era 100% Deus e 100% homem. É difícil de entender? Ainda bem. É um mistério. Não dá para entender como é que alguém pode ser 100% Deus e 100% homem. Nós não temos capacidade de compreender completamente como é que isso funciona. E é bom que a gente não tenha capacidade. Porque mostra que nós não somos Deus. Se a gente tivesse capacidade para entender tudo, éramos Deus. Mas não temos, por isso não somos. E quem tem Deus na sua vida, quem tem o Espírito de Deus, tem que ter ideias corretas sobre Deus. Porque as ideias têm consequências. Isto não é só um conjunto de pensamentos que a gente tem que decorar. Às vezes parece que é só isso. A gente acha que temos que decorar uma série, como na escola. Temos que decorar uma série de ideias, que é para depois chegar ao teste e despejar, e depois esquecermos daquilo tudo e nunca mais nos lembramos daquilo. E achamos que mais ou menos o cristianismo é igual, a fé cristã é igual. Não é mesmo de todo igual. Até as ideias na escola têm consequências. Mas na fé cristã, isto trata-se de salvação, trata-se da diferença entre inferno e céu, e entre vida e morte. Cuidado, não deem crédito a qualquer espírito. As ideias têm sempre consequências e é importante saber o que é que nós pensamos e de onde é que as nossas ideias vinham. Por exemplo, eu descobri, a pensar sobre isto, que eu era gnóstico antes de conhecer Cristo. Eu tinha ideias gnósticas. Eu consumia drogas, eu vim de uma vida de drogas e de completa destruição, e cheguei a Cristo e fui salvo pela graça de Deus. Mas eu achava, a minha ideia era, vale a pena a gente estragar um bocado o corpo para chegar a um nível de consciência mais elevado. Vale a pena estragar um bocado o corpo. Porque é uma ideia gnóstica, né? Essa separação, né? Acharmos que o corpo, né? O que interessa é a nossa mente estar elevada. E os gnósticos faziam exatamente isso. Ou privando o corpo daquilo que era bom, ou enchendo o corpo daquilo que era mau. Que era destrutivo. E eles faziam muita coisa destrutiva. Por isso é que João diz muitas vezes na carta, pecado igual a morte. Né? Quem peca não conhece Deus. Quem vive a pecar não conhece Deus. E no cristianismo hoje, na fé cristã hoje, depois destes 2000 anos, é muito fácil ser gnóstico, sem perceber. É muito fácil acreditar em réplicas originais, sem percebermos. Sem percebermos. A religião que diz, como já demos o exemplo, priva-te de tudo o que é bom, porque aquilo, se te sabe bem, amigo, isso é mau, de certeza. Se te sabe bem ao teu corpo, se tens boas sensações, boas emoções, não, isso aí, tu tens é que sofre aí, priva-te. A religião faz isso. Estão a associar isto a ideias religiosas. Sim? Ou então abusamos do corpo. E hoje em dia
Isto não é um pensamento, isto não é uma forma de pensar que só fora das igrejas é que se vive. Não, isto vive-se. Vive-se. Isto é uma coisa que entra facilmente. Porque nós não vivemos numa bolha. Nós vivemos misturados com o mundo. E a ideia de que a gente... o sexo... Porquê é que eu vou me estar a privar? Se para mim... Se faz sentido para mim, se eu me sinto bem, se eu acho bem, a Bíblia pode dizer aquilo que diz, não interessa muito, porque eu tenho as minhas próprias ideias. A Bíblia diz, mas eu penso diferente da Bíblia. Não é? Eu acho que se pode. Porque somos bombardeados com essa ideia. E nas religiões isso acontece muito. Claro que isto não é difícil de resolver. O nosso pensamento errado, as nossas falsificações em que nós acreditamos. Isto não é difícil de resolver. Como é que se resolve isto? É pela palavra de Deus. Temos a Bíblia. Graças a Deus temos acesso à Bíblia. Temos quem nos ensina a Bíblia. Temos muitas fontes onde podemos pesquisar. Claro que é preciso ter cuidado com essas fontes, porque muitas também são falsificações. Não é? Mas há acesso à palavra de Deus. Então não é difícil. O difícil é a gente levar isto a sério e entender que isto faz a diferença entre a vida e a morte, a maneira como nós pensamos. Faz a diferença entre estarmos no caminho da vida e estarmos no caminho da morte. Faz a diferença entre estar no caminho do céu e estar no caminho do inferno. A dificuldade é nós levarmos isto a sério. Estamos muito distraídos com muita coisa e as coisas mais importantes ficam para segundo plano. Andamos aí a fazer scroll. Eu ouvi isto, não sei já onde, mas ouvi que a média diária no mundo ocidental era de 5, 6 horas nas redes sociais por dia. Não sei se esta estatística é verdadeira, mas não me parece muito distante da realidade, sinceramente. E, claro, isso depois, né, tira-nos tempo para outras coisas mais importantes, para nós alimentarmos a nossa mente com coisas realmente importantes. E não há problema em fazer scroll nas redes sociais, em ver uns vídeos parvos e engraçados. Não há problema nisso. O pior é quando a gente se deixa absorver por isso e depois deixamos aquilo que nos dá vida de fora da nossa vida. E estamos a viver uma religião, uma vida religiosa, mas realmente na nossa vida diária não temos relação com Deus. Na prática não temos relação. Como é que é a nossa relação com Deus na prática, no dia-a-dia? Na prática, como é que é especificamente? Quanto tempo nós passamos em relação com Deus? Assim, em relação com Deus nós temos sempre, nós somos um com Ele, o seu Espírito está em nós, mas quanto tempo é que nós passamos a alimentar isso? Eu sou sempre casado, sempre, nunca deixo de ser casado. Mas quanto tempo é que eu passo a alimentar o meu casamento? Na fé é igual. Eu sou sempre crente, eu sou sempre cristão, eu sou salvo, o Espírito de Deus habita em mim, se eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, mas quanto tempo é que eu passo realmente na minha vida a alimentar isso? Isso faz a diferença entre a vida e a morte. Isso faz a diferença. E Deus nunca teve a intenção de nós vivermos religião sem relação. Isso é do diabo, isso é anticristo, é falso, é uma réplica original. Viver religião, hábitos religiosos, vida religiosa, vida de aparências, sem uma relação verdadeira com Deus e com os outros. Memorizem esta frase, irmãos. Religião sem relação é anticristo. Quem concorda, diga comigo. Religião sem relação é anticristo. Anticristo. É uma falsificação. Que as pessoas acreditam que estão em ligação com uma coisa, com uma realidade espiritual e é tudo falso. Às vezes estão em relação com uma realidade espiritual que não tem nada a ver com Deus. É a realidade espiritual do anticristo. E há uma passagem em Oseias muito conhecida que diz que o meu povo está destruído porque não me reconhece. Outra tradução diz: o povo perece por falta de conhecimento. E o culpado és tu, que os impediste de me conhecerem. Sacerdotes, né? Que têm responsabilidade e que deviam ensinar a relação em vez de apenas ensinarem informação ou religião.
O culpado és tu, também eu te afastarei de mim e não serás mais meu sacerdote, diz Deus aos sacerdotes lá de Israel. E este conhecimento, irmãos, cuidado, nós às vezes pensamos que este conhecimento é estarmos sentados numa secretária a ouvir alguém falar e nós estamos a absorver conhecimento. Não, este conhecimento é muito mais do que isso. Este conhecimento é conhecimento de intimidade, é conhecimento relacional, é conhecimento de relação. É assim que Deus quer ser conhecido. Deus não quer que a gente saiba, enfim, é bom saber, mas Deus não quer que seja só isso. Deus não quer que a gente saiba só uma série de passagens bíblicas, uma série de ideias, e que isso não se traduz em nada de real na nossa vida. E o que é real na vida cristã é um relacionamento, só isso é real. Relacionamento com Deus e com os outros. Tudo o resto é falso. Mas é conveniente para nós, estas réplicas. São mais baratas. As réplicas originais são mais baratas. O preço que temos que pagar é menor. Então por isso é que a gente gosta destas réplicas. Não é? Então vamos às réplicas, porquê? Custa menos. Não é? Se eu tenho uma vida de religião, custa menos do que eu me misturar com as pessoas, do que eu viver família. Porque na família eu vou ter problemas. Na família eu vou ter tensões. Na família vai ser difícil. Na família vão-me ofender e eu vou ofender pessoas. E eu não quero ter esse trabalho. Então eu vou para a réplica original. Vou à missa ao domingo, depois vou para casa e ninguém me chateia, nem eu chateio ninguém. Réplicas originais. E o amor implica muito mais do que uma vida religiosa. Implica nós abrirmos a nossa vida, partilharmos a nossa vida, deixarmos-nos pastorear, deixarmos-nos exortar, deixarmos os outros contribuírem para a nossa vida e não sermos só nós a ditar aquilo que é bom e que não é para nós. Outros vão ter alguma coisa a dizer. É assim na família, não é? É assim na família. Pelo menos costumava ser assim. Não é? Agora há muito isolamento também nas próprias famílias. Cada um está na sua bolha, não é? Isso é muito fácil de acontecer. Mas o amor implica isto, implica vulnerabilidade. O amor implica abrir, exposição, temos que nos expor. E a gente não gosta nada disso. Preferimos assistir a um show, preferimos uma coisa superficial, preferimos uma coisa religiosa, porque assim a gente preserva a nossa intimidade. E isso parece bom, mas é uma réplica original, é uma vida de solidão. E João falava dos falsos profetas. Há muitos falsos profetas. Quais são esses falsos profetas? Alguns falsos profetas são bem porreiros. Muito porreiros. Não é? E por isso é que enganam muita gente, porque são porreiros. Parecem boas pessoas. Não é? Mas nós não andamos atrás de boas pessoas. Nós andamos atrás da verdade em amor. O que é que os falsos profetas dizem? Podem ser tipos excelentes, tipos muito porreiros, que falam da paz mundial e falam do amor e etc. E está tudo bonito, tudo lindo, né? Tudo angelical. E sabem o que é que Paulo diz sobre isso? Se eu conseguir mudar. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmãos, não vamos ser ingênuos. Não vamos ser parvinhos. Só porque alguém é porreiro, a gente já acha que aquilo que a pessoa está a dizer é verdade. Às vezes somos tão ingênuos. Vamos aprofundar. Não basta ver um reel ou um TikTok para perceber alguma coisa sobre alguém. E a gente vê um TikTok e já acha que aquilo é tudo, sim senhor, já formamos opiniões com base num minuto. Não funciona assim. Nós temos que ter trabalho com isto para discernirmos. João diz que nós temos vitória. Amém? Aleluia. Temos vitória. Mas não é pela nossa própria força. É porque aquele que vive em nós é mais forte do que aquele que está nos que são do mundo. Mas o Espírito de Deus que vive em nós leva-nos
a conhecer. Não é um espírito de boas sensações só. É um espírito de aprofundar o nosso conhecimento. Precisamos de abrir a pestana. Precisamos de ler. Precisamos de estudar. Precisamos de conhecer o coração de Deus. Precisamos de fazer isto em relação com Deus. Para este espírito nos encher. Enchei-vos do... Como é que a gente se enche do espírito? É levantar a mão e aleluia, aleluia, estou a ser cheio do espírito. Sim, o espírito move-se no louvor. Mas, irmãos, não pode ser só isso. O espírito é para ser conhecido. É para ser conhecido em todas as dimensões. Não é só na dimensão emocional. É na dimensão do pensamento. É na dimensão das ideias. É na dimensão da informação que nos leva a conhecer mais e a ter uma relação mais profunda. O Espírito de Deus quer nos levar a ter uma relação mais profunda com Deus através do nosso conhecimento de Deus. Para conhecer Deus não pode ser só... É muito bom nós estarmos assim no colinho de Deus. Até como no casamento, não é? No casamento, ainda ontem estávamos aqui a celebrar um casamento. É tão bom a gente estar em intimidade, não é? Abraçadinhos, não é? É tão bom. E com Deus nós temos essa mesma experiência, não é? Estamos abraçadinhos a Deus, sentimos boas sensações. Isso faz parte, isso não é mau. Mas o casamento pode ser só isso, pode ser só beijinhos. Tem que haver muito mais. Muito mais. Temos que nos conhecer, temos que nos dar a conhecer, temos que entender melhor o outro, temos que procurar mais informação sobre o outro, mas não é informação para ficar só com informação, é informação para aprofundar a relação. O que é que a minha mulher gosta? Procurar essa informação. Não é? Há aquela coisa das 5 linguagens do amor, não sei se conhecem isso. Não é? Qual é a linguagem do amor do teu cônjuge? Qual é? Há uns testes aí que dá para fazer para perceber. A linguagem do amor diz-nos aquilo que realmente é importante para a pessoa, que faz a pessoa sentir-se mais amada. Não é importante ter essa informação, mas não é só para ficar com informação, é para a relação se aprofundar. E com Deus é igual. Nós temos que procurar informação sobre Deus para aprofundar a nossa relação com Ele. O que é que o nosso Deus gosta? O que é que o faz agradar-se de nós? Vamos procurar essa informação para depois aprofundar a relação. Não podemos ouvir as vozes, não podemos acreditar nas vozes dos falsos profetas. Eles pertencem ao mundo, por isso falam à maneira do mundo e o mundo dá-lhes ouvidos. Para discernir qual é a maneira do mundo falar. O que é que o mundo diz? Conseguimos distinguir entre a fala do mundo e a fala do Espírito de Deus? Conseguimos distinguir isso? Como é que a gente distingue? João está-nos a desafiar e estava a desafiar os seus leitores a aprofundar muito mais a sua relação com Deus. E Ele está-nos a desafiar, irmãos. Qual é o nosso nível de discernimento? Conseguimos separar, conseguimos entender as ideias que nos estão a transmitir, onde é que elas nos levam se nós acreditarmos nelas e se nós as pusermos em prática? Conseguimos distinguir a réplica original do amor verdadeiro, do amor de Deus? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Como é que nós podemos ter a confiança de que estamos a viver na verdade? Ouvindo a palavra de Deus e estando disponíveis para aquilo que Deus quiser fazer em nós através da sua palavra. Às vezes Ele vai nos dizer: estás errado. Estás errado. O teu caminho é caminho de morte. Às vezes Ele vai nos dizer isso. Às vezes Ele vai nos dizer: a tua vontade não é boa para ti. Parece, mas não é. E Deus, Ele quer nos desviar dos caminhos de morte para nos pôr no caminho da vida. É porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. E Ele quer que nós desfrutemos de tudo o que Ele é.
Ele quer que nós vivamos uma vida abundante, não uma vida miserável. Mas a vida abundante implica dizer que não a uma série de coisas que parecem boas e não são réplicas originais. E no fim, quem conhecer Deus vai ouvir a verdade. Quem conhecer Deus, escuta-nos. Quem é o nós aqui? Escuta-nos a quem? Escuta-nos quem? Quem é o nós que João está aqui a falar? Quem conhecer a Deus, escuta-nos. Quem é este nós? Quem não pertencer a Deus não nos ouve. Quem é o nós? João estava a falar dele e de mais. Quem? Da igreja. Né? A igreja que estava a receber ensino, já falamos disso hoje, estava a receber ensino de quem? Dos apóstolos, do Espírito Santo, através dos apóstolos. O ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos é aquilo que nós temos hoje, que chamamos Novo Testamento. Isso é o ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram isso, construíram nos alicerces dos profetas e nós temos acesso a esse ensino. E João estava a dizer, quem conhecer a Deus, escuta-nos. Escuta o nosso ensino. Escuta a nossa informação para aprofundar a relação. E quem não pertencer a Deus não nos ouve. Estamos a falar de pertença, de pertencer. Quem pertencer a Deus, escuta-nos. Quem não pertencer a Deus não nos ouve. Não ouve o ensino dos apóstolos. Por aqui se vê quem pertence a Deus e quem não pertence. Quem só se ouve a si próprio não pertence a Deus. Quem só se ouve a si próprio não pertence a Deus. Quem não se deixa pastorear não pertence a Deus. Fácil. E há aquela coisa do, mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Mas por algum motivo, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Portanto, Deus, Ele quer que sejamos pastoreados por pessoas. E pessoas que nos trazem a mensagem real e não uma réplica original. E nós temos que distinguir o que é um e o que é outro. Quem quiser seguir o seu coração, e está muito na moda isso também, não é? Segue o teu coração. Não é? Não desistas dos teus sonhos. Vai atrás dos teus sonhos, do teu coração. Ser verdadeiro contigo mesmo. Não é? Ser verdadeiro contigo mesmo. O que é que isso quer dizer? Faz o que te apetece. Ser verdadeiro contigo mesmo. Não te contrarias a ti próprio. Não contrarias os teus instintos. Não é? É isso que significa. Segue o teu coração. E quem quiser andar assim, a seguir o coração, vai andar atrás de um amor falso. Um amor distorcido. O espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Quem quiser ouvir a verdade de Deus, o ensino dos apóstolos, a verdade de Deus sobre Deus, para ter uma relação real com Deus e com os outros, aí esse é o espírito de Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ficar por aqui. Não deu para avançar mais, mas deixamos os outros 6 versículos para a próxima. Eu sei que há irmãos aqui muito cansados, não descansaram bem. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor é bom e nós vamos ficar de pé. São coisas muito sérias que estivemos a falar. E eu queria orar para Deus nos dar discernimento. Amém? Todos nós. Discernimento à sua família e a cada um de nós como igreja. Para que possamos realmente abrir o nosso coração para o Espírito de Deus e para aquilo que o Espírito de Deus nos quiser falar. Da palavra de Deus. Que não sejamos enganados pelos falsos profetas que nos trazem mensagens que parecem boas, parecem fiéis ao original, mas que são mentirosas, são réplicas, que são baratas, mas que se estragam facilmente. Vamos fechar os nossos olhos. Quem se sentir confortável, vamos pedir a Deus. Eu gostava de nos convidar a cada um de nós a pedir, a fazer esta oração muito simples, a pedir discernimento a Deus. Deus, dá-me discernimento
para eu poder distinguir o que é falso daquilo que é verdadeiro. Dá-me discernimento para eu poder viver uma vida abundante em relação contigo, em relação com os outros, no caminho da vida, no caminho da luz. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, imploramos, Deus, suplicamos a Ti, como mendigos, Deus, que temos a consciência que somos mendigos, temos tão pouca capacidade, tão poucos recursos, tão pouco conhecimento, mas queremos pedir-te, Deus, e abrir o nosso coração para que Tu nos acrescentes mais discernimento, mais do Teu amor, o Teu amor que não é enganoso, o Teu amor que não é mentiroso, que não nos leva para a mentira, mas leva-nos para a verdade. Enche-nos desse amor, esse amor verdadeiro, que nos leva a crer na verdade e a viver a verdade em amor, amando-te a Ti acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que Tu tragas essa urgência ao coração de cada um aqui, quem está online também, essa urgência de conhecer mais, de ir atrás, de buscar, de perceber, de entender, de perguntar, de pesquisar, para perceber aquilo que realmente Te agrada e poder ter uma relação mais profunda contigo, Deus. Pai, oro para que sejamos realmente família e que possamos conhecer juntos todas as dimensões do Teu amor, a largura, a profundidade, a altura, o comprimento, apesar de nunca podermos chegar ao conhecimento completo nesta vida, mas que estejamos nessa, Deus, estejamos empenhados e dedicados a esse caminho, Deus. Pai, oramos para que as mentiras do diabo e o espírito do anticristo não tenham lugar nesta família e na Tua família, onde quer que ela esteja reunida. Pai, em nome de Jesus, livra-nos dos falsos profetas, livra-nos de sermos ingênuos e crermos naquilo que os falsos profetas nos dizem só porque têm uma aparência de luz, só porque têm uma aparência boa. Pai, possamos entender que Satanás se disfarça de anjo de luz para nos enganar. Tenhamos os olhos bem abertos, o espírito vigilante, estejamos prontos, Deus, para sermos corrigidos por Ti, uns pelos outros, ser exortáveis, ser pastoreáveis, ser moldáveis, ser ensináveis, para que possamos crescer juntos até à plenitude de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Podemos dar assim uma palmadinha nas costas da pessoa que está ao nosso lado e dizer: cuidado, olho aberto, olho aberto. Eles andem aí. Eles andem aí. Amém. Vamos